Me ajuda, Senhor Jesus. Eu quero levar a tua palavra. Bom dia, eu sou a missionária Dionísia. Gostaria de levar uma pequena palavra para vocês hoje. É a minha missão. Cumprimento a vocês com a paz e a gloriosa do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus esteja trabalhando na vida de vocês nesse dia de hoje com muita paz. Diz o Senhor Jesus que nós somos a luz do mundo, porque o Senhor Jesus nos tem em suas mãos. Não só porque deseja nos guardar e proteger, mas porque somos instrumentos seus para a proclamação do teu evangelho. E soldado na luta contra o império das trevas. A luta do Senhor Jesus contra as forças espirituais do mal requer testemunhas fiéis, ou seja, como uma estrela, a nossa luz tem que brilhar. Meus amados, é triste a realidade de muitos de nossos líderes espirituais que têm estado com a luz do seu testemunho embaixo do alqueire, apagada, sem brilhar. Em vez de serem luz para o mundo, vendo as suas boas obras, venha glorificar o Pai que estás no céu. Mateus capítulo 5, versículo 16, são retrato vivo da triste declaração de Paulo à igreja de Roma, quando diz: por vossa causa, o nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios. Romanos capítulo 2, versículo 24. Não são poucos os líderes religiosos evangélicos que têm deixado de brilhar em seus testemunhos, envolvendo-se em negociâncias sujas que desonram o nome de Jesus Cristo e de sua igreja, tornando-se pedra de tropeço aqueles que estão perdidos e impedidos ao verdadeiro avivamento da sua igreja. O Senhor, quando há impotência e a necessidade de nossa nova vida de testemunho, a palavra de Deus é clara e nos diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e nós confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Coríntios capítulo 5, versículo 19 e 20. Observe-se em que posição de honra e, no mesmo tempo, de responsabilidade que Deus nos colocou, amados. Embaixadores e instrumento de reconciliação. E é isso que a Bíblia declara a nosso respeito, que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nossos intermédios. Nós somos responsáveis, temos que ser fiel e responsável para ser embaixadores de Cristo. O embaixador é apresentado como a mais alta categoria de representante diplomático, é uma pessoa encarregada de uma missão pública ou particular em missão, mensageiro do seu superior. É para isso nós fomos chamados pelo Senhor e devemos
cumprir cabalmente a honrosa responsabilidade de sermos representantes do reino de Deus neste mundo perdido. Meus amados, o apóstolo Paulo, grande embaixador do reino de Deus, em seus dias, deixa-nos bem claro qual deve ser o nosso compromisso e atitude diante daquele a quem fomos enviados, dizendo, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisas alguma, para que o ministério não seja censurado. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Por isso, como alguém pode ser um verdadeiro instrumento de reconciliação se o seu testemunho, amado, não é verdadeiro? Se a luz não brilha, e se ela não brilha é devido à sujeira e procedimento de pecado visto na vida daqueles que dizem serem sido enviados pelo Senhor. Ou quais são os instrumentos? Quais são os instrumentos levado o ímpio a blasfemar contra o nome de Deus e a censurar o ministério que ele tem confiado aos seus verdadeiros enviados? O apóstolo Paulo traz instruções divinas para nosso ministério prático, dizendo, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-nos modelo do rebanho de Cristo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. A orientação, chave para o testemunho em nosso ministério, está apresentado claramente no versículo 3 da 1 Pedro, tornando-nos modelo dos rebanhos. Modelo significa exemplo a ser imitado ou seguido. Ou seja, Deus requer que sejamos verdadeiros. Modelo para o rebanho que Ele tem nos confiado. Você já pensou nisto? Se no seu dia a dia o irmão tem sido exemplo de vida para a sua igreja, exemplo de vida é diferente de exemplo de morte. Isso porque os nossos procedimentos podem ser instrumento nas mãos de Deus para um reavivamento local ou pode ser instrumento nas mãos do diabo para a ruína e desgraça na vida da igreja como em tudo. Amados, recordamos com muito zelo das palavras nas suas aulas de ética pastoral, descrevendo a vida de modelo que a liderança da igreja deve ser. Ele afirma que a igreja será aquilo que os seus líderes forem. Se formos homens de oração, a igreja também será. Se levamos uma vida relaxada e sem compromisso com a palavra, com a obra, a igreja também levará. Podemos concordar com as sábias palavras dos apóstolos? Como podemos recomendar a bondade com fervor? Como pode, com sucesso e através de nós, se não a possuímos? Como podemos expressar com a beleza da santidade, com a fidelidade e de harmonia e comunhão com Deus, com o valor infinito da crucificação, com a ternura de Jesus, a não ser que nós mesmos tenhamos a experiência disto? A nossa pregação, com certeza, não terá nenhum efeito de edificação e salvação para aqueles que nos ouvem.
ela será simplesmente barulho sem sentido e desconexo se não vivermos com integridade que pregamos. Podemos ser comparado à liderança espiritual judaica, quando Jesus, referindo-se a ele, disse: ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, porque sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora se mostra belos, mas por dentro estão cheios de ossos de morto e de toda a imundícia. Assim também vós, anteriormente, parece justo aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Mateus capítulo 23, 27. Jesus deixou claro o motivo de tais comparação. Muitas vezes atam fardo pesado e difícil de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-lo. Que exemplo temos sido para a nossa igreja? De homens de Deus, de consagração, de santidade, de oração, de amor. A luz tem que brilhar na nossa vida. Nós temos que ser a luz do mundo, o sal do mundo. Porque se o sal for pisado, para nada presta. Assim somos nós. Nós temos que ter a luz acesa na nossa vida. Nós temos que dar bom exemplo do nosso viver. E isso aí, amados, começa de dentro da igreja de Cristo. Em nossos dias, um agradável chamão tem tomado conta de nossos púlpitos, na boca de muitos líderes evangélicos. Meus irmãos, olhem para Deus, não olhem para nós. Amados, isto aí é muito sério. Essa é uma expressão idiota e medíocre, que só tem servido como desculpa na vida de quem não demonstra nem sequer nenhum compromisso com o Senhor e sua palavra. Porque nós temos que olhar, sim, para aquele que está no púlpito. Ele tem que representar Cristo. Temos que ver Cristo na pessoa dele, para nós podermos seguir Cristo. Paulo nos dá um exemplo do compromisso que o líder deve ter com Deus, quando ele nos diz, e assim deveremos dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 1. Veja bem que acabei de dizer para vocês. Quantos pastores, quantos pregadores e líderes da igreja têm domingo após domingo recolhido dízimo e oferta, quando eles não entregam seus dízimos, têm pregado sobre a vida consagrada e santificada, quando vivem com o coração e a vida totalmente mundana. Exortam os membros da igreja, quando a frequência e participação nas programações da igreja, quando deixa de ir em dia de jogo na televisão, ou quando surge um programa melhor e mais interessante do que ouvir a palavra de Deus. Pregar sobre o amor cristão, quando entre eles apenas se suportam com grande poder e sabedoria. No livro aprovado, que é a Bíblia, escreveu sobre o relacionamento dos líderes cristãos uns para com os outros, dizendo: lemos e pregamos sobre os textos que mandam os homens seguirem a paz com todos e conviverem pacificamente com eles. E, contudo, estamos longe de praticar aquilo que achamos ruim. Maldizemos e censuramos uns aos outros, em vez de vivermos uns com os outros como um só coração,
uma só alma e uma só voz. Amados irmãos, a igreja hoje foi pequeno, depois eu vou dar continuidade nessa mesma palavra, porque o tempo é curto. E eu quero dizer para vocês, muitas das vezes a gente vai numa igreja, tem muitos saindo da igreja. Por quê, irmão? Faço essa pergunta. Porque o que eles foram buscar na igreja, eles não encontraram. Então eles ficam assim como se estivesse em cima do muro. Um pé dentro da igreja, outro por fora do mundo. Então, eu quero dizer para vocês nesta manhã, firme-se os teus pés. Firme os teus pés, porque com Cristo não se brinca. Porque Ele veio aqui, Ele morreu na cruz por nós, sofreu por nós. E hoje, amados, o que nós vimos hoje é irmão contra irmão. É irmão falando isso, falando aquilo, desagradando a Deus em tudo. Então eu digo para vocês agora, não seja assim a vida de vocês. Buscar Cristo? Temos que buscar. Temos que aceitar Ele como nosso único Deus e Salvador da nossa vida. Para que nós possamos, num futuro bem vindouro, que pode ser até hoje, nós possamos gozar aquela grande maravilha no reino de Deus. Eu peço a vocês, despedindo, que vocês coloquem o comentário e o like para mim, se agradaram a vocês ou se não agradaram, porque é a palavra de Deus, não é a minha palavra. O que eu estou transmitindo para vocês é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. É muitas coisas que nós temos feito que não está agradando a Deus. Mas não vamos mais fazer isso. Vamos viver em paz, para nós não vir para cima de nós coisas que não agradam para nós. Vamos deixar as coisas, os bens materiais, porque esses vai ficar na terra. Mas nós somos embaixadores de Cristo. E como embaixadores de Cristo, nós temos que viver como tal. Para que no reino de Deus nós sejamos bem recebidos e galarteados. E que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nesse dia de hoje. E para sempre. E esta palavra não é palavra de mentira, não é tirada da minha boca, é palavra da Escritura Sagrada, é palavra de Jesus Cristo. Ouça e cumpre a palavra de Deus. Eu abençoe todos vocês, me despedindo, um beijo no coração de vocês, com a santa paz do Senhor Jesus, que esteja com vocês. Amém? E graças a Deus.